Vamos agora à aula de introdução ao HTML. O HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. E o que é hipertexto? Hipertexto é um texto que é mostrado em tela. Então, as páginas web que nós acessamos, elas são hipertextos. E o que são essas marcas de hipertexto? Quando eu tenho um código-fonte do HTML, eu terei texto e algumas tags ou algumas marcações nesses textos que vão gerar uma determinada saída pelo navegador. Então essas marcas, como aqui no caso essa tag e essa tag aqui, elas vão fazer com que esse texto seja exibido de determinada maneira lá no navegador. O hipertexto ele pode também ter links ou referências para outros documentos. É isso que faz com que você vá de uma página para outra clicando em algum item da página. Como um primeiro exercício, nós vamos acessar o site da Wikipédia e ver o código-fonte, ou seja, ver o código que gerou aquela página lá no navegador. Para isso, nós vamos abrir o navegador. Eu sugiro que você instale e use o Google Chrome. Digitar na barra de endereço o endereço que nós queremos acessar, que é esse daqui, pt.wikipedia.org. Vamos ver como que fica a página hoje, ou como ela vai aparecer hoje. E depois, em seguida, exibir o código-fonte, que é o código HTML que nós estamos interessados. Esse daqui é o meu navegador. Aqui eu vou digitar então pt.wikipedia.org e apertar Enter e ele vai acessar lá a página que nós desejamos. Essa daqui então é a página da Wikipédia e o que gerou, o que fez com que essa página aparecesse assim é o HTML ou o código HTML dela. Para nós verificarmos o código HTML dessa página, nós devemos apertar o botão direito do mouse e acessar o submenu Exibir código-fonte. E aí nós conseguimos visualizar o código HTML que gerou aquela página. Nesse caso aqui nós vemos que é código HTML porque a primeira linha dele aqui já indica qual é o tipo do documento. E o navegador ele foi feito para abrir código HTML. E no nosso caso, nós queremos editar código, fazer páginas web, criar código HTML. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar um editor HTML. Esse editor HTML que nós vamos usar é o Phoenix e ele está disponível na internet. Então nós não vamos ter que instalar nada no nosso computador. Basta nós acessarmos phcode.dev e utilizar o editor. Então aqui no navegador, no Google Chrome, eu digito phcode.dev e acesso o editor. Esse aqui é o nosso editor HTML que vamos usar aqui no nosso curso. Naquele editor, você vê 3 divisões, uma do lado esquerdo, uma no centro e uma do lado direito. O que nós temos ali naquelas divisões? No lado esquerdo, nós vemos aqui os arquivos abertos, tá? E aí também a pasta atual, aqui nesse canto. No centro, nós vemos o código-fonte que nós estamos trabalhando. Nesse caso aqui, você pode ver que o arquivo aberto atualmente, ele está em azul claro aqui no arquivos Working Files e aqui está o código dele, ou seja, o código que gerou essa página aqui do lado direito. Então, esse código-fonte aqui é o do arquivo que está aberto atualmente e
No lado direito aqui nós vemos uma prévia, ou seja, como esse arquivo vai aparecer lá no nosso navegador. Quando você entra aqui no PH Code, algumas vezes aparecem essas mensagens aqui e você pode fechar essa mensagem para visualizar somente o editor HTML. A primeira vez que você entra no editor, ele está configurado na língua inglesa. Nós vamos agora mudar para o português. Para isso, você vai acessar o menu Debug e vai no submenu Switch Language. Por vezes aparecem essas mensagens aqui de feedback, ou seja, para você fornecer informações sobre o seu uso para o pessoal que desenvolveu o Phoenix. Eu vou apenas apertar aqui o botão Close para fechar aquela mensagem. Então, voltando, nós vamos aqui no menu Debug, Switch Language, para mudarmos para o português. Então, basta acessar aqui no Language, nessa lista suspensa, localizar aqui a língua portuguesa do Brasil, então é português com BR entre parênteses, e apertar o botão Reload. O editor a página do editor vai ser atualizada e ele já vai voltar com os menus na língua portuguesa, como nós podemos ver aqui em cima. Outra coisa interessante de fazer é retirar o envio ou evitar o envio de dados, um relatório que o editor cria e envia de tempos em tempos para os desenvolvedores do Phoenix. Para isso, nós vamos aqui no menu Ajuda, acessar o submenu Relatório de Saúde do Brackets. Nesse caso aqui, nós vamos desmarcar aquela caixa ali, olha, compartilhe informações sobre como eu uso o Phoenix e apertar o botão concluído. Pronto, agora nós podemos prosseguir com o uso normal do editor. Para nós criarmos o nosso primeiro arquivo HTML, nós vamos fazer algumas configurações. Primeiro, eu vou abrir uma pasta do meu computador e em seguida eu vou criar um novo arquivo. Então, para abrir uma pasta do meu computador, eu venho aqui em Arquivo e crio e aperto em Abrir Pasta. Eu vou localizar a pasta desejada. Se a sua pasta estiver vazia, você vai ver isso daqui. E aí, agora nós vamos criar o novo arquivo. Então, eu venho aqui no menu Arquivo, Novo Arquivo, e ele cria para mim um arquivo aqui, por enquanto, sem título. Eu vou chamar esse arquivo de index.html. Então, digito index.html e aperto Enter. Agora, nós vemos aqui algumas coisas que mudaram. Primeiro, o cursor está piscando aqui na área do editor, ou do código-fonte. Então, eu posso começar a criar o meu arquivo. Qual arquivo? O arquivo que está aberto nesse momento. Aqui em arquivos abertos eu vejo que é o index.html. E na minha pasta que eu selecionei, a pasta teste, eu tenho agora um arquivo, o index.html. Todo arquivo HTML ele termina com um .html no final, é a extensão dele. Aqui do lado direito eu vou ter o preview ou a prévia de como esse arquivo vai ficar lá no navegador, como ele vai ser visto por alguém que estiver acessando a minha página. Então vamos criar o arquivo. Primeiramente, eu vou criar um arquivo com o title Minha Primeira Página e com um H1 lá dentro, aprendendo HTML. Vamos ver como é isso. Então eu digitei aqui doctype HTML e digitei aquela tag ali HTML também. Para criar o title, ele fica dentro de head, então eu começo a digitar aqui head e quando eu coloco a marca de maior que, ele digita para mim esse outro head aqui. Em seguida, aqui dentro, entre o head
sem marca e esse daqui com essa barra invertida, eu digito title e coloco aqui dentro minha primeira página. Em seguida, eu vou criar o body e dentro de body eu vou colocar o H1. Então, começo lá com menor que H1, fecho e coloco aprendendo HTML lá dentro. Pronto, essa é a minha primeira página. Agora eu vou salvar o arquivo. Então, eu posso ir lá em arquivo, salvar, ou apertar Ctrl S. E o arquivo está salvo agora. Aparece aqui uma prévia, mas nesse caso apareceu um erro, né? Uma mensagem de not found, quer dizer, ele não encontrou o arquivo. Quando acontecer esse tipo de coisa, você pode apertar aqui o botão Reload Page e ele mostra corretamente aqui a prévia daquele arquivo. Então, desse jeito que está o HTML aqui, o que o usuário veria no navegador seria essa mensagem aprendendo HTML. Esse title, esse conteúdo, esse texto aqui que fica dentro de title, ele vai ficar na aba do navegador. Como aqui não está exibindo a aba do navegador, nós não vimos esse title na prévia. Como exercício, você deve agora trocar aquele texto que está dentro do código H1 por olá e o seu nome. Aqui, olha, onde eu tenho aprendendo HTML, você vai colocar olá e o seu nome. Pause o vídeo agora e faça esse teste aí. Troque por olá e o seu nome e vá em arquivo, salvar, para visualizar o resultado disso. Então, qual é a resposta? Eu vou retirar aqui o texto aprendendo HTML e colocar, no meu caso aqui, olá Mauro. Eu preciso salvar esse documento, eu vejo que ele não é um documento salvo por conta dessa bolinha que aparece aqui no fim do nome do arquivo. Então aqui eu tenho index.html e uma bolinha. Quando eu aperto aqui arquivo salvar, eu vejo que essa bola vai sumir daqui e também aqui do nome dos arquivos abertos. No começo aqui do index.html também tem um pontinho lá. Então quando eu salvo, ela já está salvo o novo documento, some aqueles pontinhos que marcam que o documento ainda não está salvo. E aqui, se eu atualizar, eu vejo a saída, que é Olá Mauro. Concluindo então, pessoal, nós vimos aqui uma pequena introdução ao que é o HTML. Nós acessamos e configuramos o editor Fênix. Também vimos um teste de uma página bem simples de HTML. E no próximo módulo você vai ver como que é a estrutura do documento HTML. Até lá!